Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos falar sobre empacotamento de círculos e as estruturas cristalinas, tá? Bem pessoal, antes de mais nada, falar de empacotamento de círculos, o que seria esse empacotamento? Então, empacotamento, ele é um arranjo de círculos, não sobrepostos dentro de uma área de contenção. Então, você tem aqui círculos que estão, por exemplo, aqui adjacentes, um lado do outro, e eles estão ocupando uma certa área do espaço. Esses círculos, em geral, pessoal, são de tamanhos idênticos. Eu vou considerar aqui nesse exercício círculos de mesmo raio, raio Rzinho, perfeito? E o espaço que eu vou considerar para fazer essa análise é um espaço euclidiano tradicional, convencional. E aí, mas aí, no entanto, esse tipo de problema de empacotamento de círculo ele pode ser generalizado para outras dimensões, tridimensional, que é o problema da conjectura de Kepler, por exemplo, que é um problema tridimensional e está intimamente relacionado com a estrutura cristalina, que é o título dessa aula de hoje, dos materiais, propriedades físicas e químicas estão intimamente relacionadas diretamente com a rede cristalina, com a estrutura cristalina do teu material, tá certo? Você pode generalizar isso para outros espaços, colocar esferas de tamanhos diferentes, círculos de tamanho diferente, aqui todos serão iguais, mas você pode mesclar círculos maiores com outros menores dentro de uma área, dentro de um volume de contenção, tá? E aí, um problema típico desse de empacotamento de esferas é você também encontrar um arranjo na qual essas esferas ou esses círculos eles preencham o máximo possível do espaço de contenção. Então aqui a gente vai ver que quando você tem uma área de contenção, no caso aqui, essa área aqui em vermelho, quando você vai colocando círculos iguais, por exemplo, dentro dele, a intenção é preencher todas as lacunas, o máximo que você puder, de partes inteiras desse círculo, tá certo? Então, a intenção justamente é essa, preencher todo esse volume. E aí, isso no final das contas vai ser bem interessante calcular algumas quantidades físicas, bem legais. Então, vamos lá, olha. Então, aqui, vamos fazer o primeiro caso, que é o caso de um círculo, Você tem um círculo maior, esse círculo maior sempre vai ter raio R grande, E aí você quer determinar, por exemplo, o Rzinho e o L, Eu vou já dizer, esse Rzinho é um raio do círculo menor, que está dentro do círculo maior, e Lzinho, que eu vou chamar lá na frente de parâmetro de rede, Bem, nesse primeiro caso aqui, como eu quero desenhar um círculo dentro desse círculo maior, a única alternativa é colocar um sobreposto ao outro, um em cima do outro. E aí quando você faz isso, o que você vai ter? Você vai ter o seguinte, o raio Rzinho ele vai coincidir com o raio R grande, eles são idênticos. O raio do círculo interno ele é igual ao círculo externo. Os centros vão se coincidir. Se os centros dos dois círculos coincidem, logo L é igual a zero. Os centros estão exatamente na origem. Coincidindo aqui, a distância entre eles é zero. L é o parâmetro de rede. A área total desse círculo é πr ao quadrado, tá? Então, o que é dado no teu problema é Rzão. Você precisa determinar LR e a densidade de arranjos, em função de R grande, tá? Então, Rzinho é igual a R grande. A área do círculo maior é essa maior aqui, ó, externa. Ela é πr ao quadrado. A área Azinho do círculo interno é πrzinho quadrado. Como eles são iguais, você substitui Rzinho igual a R grande, você vai obter a área do menor. Já a área de todos os círculos que estão dentro do círculo maior vai ser uma vez, já que é um círculo somente, vezes a área do círculo menor. Isso vai dar o próprio πr maiúsculo ao quadrado. A densidade de arranjos vai ser calculada como sendo o alfa dividido pelo ar, o número total, a área total interna dividido pela a área total externa, tá? Quando você faz essa divisão, essa é a densidade de arranjos distribuídas desses círculos dentro do círculo maior
você encontra uma densidade de arranjo que é igual a 1, né? Esse 1, né, quando você multiplica por 100%, essa densidade vai ser 100%, e isso significa dizer o quê? Que toda a área do círculo interno ele está preenchendo completamente a área do círculo maior, né? Ou seja, 100% é preenchido, né, da área. Então é isso que vai medir essa densidade de arranjo, né? O quão a área está preenchida de círculos, né, dentro dessa área delimitada, dentro dessa área de contenção desse círculo maior, tá? O L é igual a zero porque os centros dos dois círculos estão coincidindo, né? E aí o parâmetro de rede é L igual a zero, tá? E aí, pessoal, o que você pode concluir dessa análise, né? A ideia aqui é que essa proporção de espaço preenchido, né, pelos círculos, né, ela é chamada de densidade de arranjo, tá? E a densidade essa densidade ela pode variar, né, dependendo da área, do volume na qual os círculos são envolvidos, né? Então eu estou envolvendo todos os círculos, né, internos por um círculo maior, mas eu poderia envolver por um retângulo, por um quadrado, por um triângulo, por um hexágono, né? Então, se eu escolho superfícies distintas para envolver a mesma geometria, no caso círculos, né? Claro que esse resultado da densidade média, né, densidade de arranjo, ela vai mudando, porque ela depende, ela está intimamente relacionada também com não somente com a geometria na qual você está querendo envolver, né? No caso são círculos, né, menores, mas também com a superfície que vai envolver todos eles, né? Então, se é um círculo, se é um quadrado que vai envolver esses círculos menores, isso vai gerar diferentes resultados, tá? E aí a intenção nossa aqui é sempre maximizar, né? Qual é a densidade máxima de arranjos que você pode conseguir, qual é a área máxima que você pode preencher daquela área envolvente, né? Daquela área que envolve todos esses arranjos de círculos, né? Então essa que é a intenção, né? Quando você pensa no caso tridimensional, que em vez de você envolver círculos e esferas, né? Essas esferas, quando elas são idênticas, né? Lá pela conjectura de Kepler, o empacotamento máximo que você alcança numa estrutura organizada, né? Você vai ver que é 74% do volume. Já quando você coloca as esferas totalmente aleatórias, né? Sem repetição regular nenhuma, né? Sem uma sequência de organização dessas esferas dentro daquela estrutura, você consegue o máximo de arranjo, de densidade possível de 64%, né? E aí, por que esse comentário é relevante? Por que você deve alcançar a máxima densidade? Isso tem alguma implicação? Quando você alcança a máxima densidade, você vai diminuir esse parâmetro de rede em geral, né? Esse L aqui, na verdade, você vai mudando esse L, né? E aí esse L está intimamente ligado, né, no caso, por exemplo, quando você está estudando átomos, né, estruturas tridimensionais, considerando os átomos como sendo esferas e esferas idênticas, né, para caso de esferas idênticas, então você também pode fazer análise de esferas diferentes. A intenção toda é minimizar a energia de Coulomb, né? Então, lá quando você tem cargas interagentes, né, íons interagindo, ligações químicas entre os átomos, né, a gente sabe que vai ter a interação coulombiana, né, entre eles, mas também vai ter a repulsão, né, já que vai ter elétrons, né, digamos assim, nuvens eletrônicas tentando se sobrepor, né, de uma visão clássica, né, e aí vai haver repulsão elétrica devido às nuvens eletrônicas, mas também vai haver interação atrativa, né, com os seus núcleos aí desses elétrons. Então, essa competição, né, a intenção toda é minimizar a energia de Coulomb, tá? E aí tentar encontrar arranjos, né, de empacotamentos que você vai, uma hora ou outra, se deparar na natureza, tá certo? Então, agora vamos para o caso de dois círculos, né? Então, você tem um círculo aqui maior, ele também tem raio. Esse raio R grande é sempre constante, tá? Esse círculo externo é sempre constante. E aí eu vou
colocar agora dois círculos, né, dentro dele. Quanto é o R, Rzinho, quanto é o L. Então, a área grande continua sendo a mesma. O Rzinho, né, esse Rzinho, daqui para cá é R grande, Rzinho é a metade de R grande. Então, a área de um círculo pequeno é πrzinho quadrado, Rzinho é a metade de R grande, você substitui e obtém a área de um único círculo, né, interno. Já a área total, né, dentro dessa área de contenção, como são dois círculos, então é 2 vezes a área Azinho. Eu já tenho a área Azinho, substituo e encontro uma área, né, total interna, né, preenchida de meio de πr grande ao quadrado. E aí a densidade média é pegar, né, essa quantidade aqui interna, né, a área total interna, dividido pela área total externa. Quando você faz a divisão, você encontra um arranjo de meio, né? Quando multiplica por 100%, é 50% da área ocupada, né? Da área preenchida. Então, esses dois círculos estão preenchendo 50% da área desse círculo maior, tá? Lzinho é o parâmetro de rede, você vai ver que essa distância entre os dois centros dos dois círculos aqui, ó, que estão internos ao círculo maior, desse arranjo. Então, essa distância entre os seus centros, né, Rzinho mais Rzinho, dá 2Rzinho. Rzinho é dado por esse resultado aqui, ó, é meio de R, você pode substituir aqui, o L é o próprio R grande, ou seja, essa distância entre os centros de cada círculo é o próprio raio, o raio do círculo maior, tá? Então, um outro comentário relevante, né, quando você está estudando na cristalografia, né, a estrutura cristalina, pessoal, é uma descrição de arranjos ordenados de átomos, íons, moléculas, né, de um material cristalino, né? Essa estrutura cristalina e a simetria, né, dessa organização da estrutura, né, atômica, ela desempenha um papel crítico, né, na determinação de várias propriedades físicas e químicas, né? Por exemplo, a estrutura de banda eletrônica, a transparência óptica, todas essas propriedades físicas e químicas, elas são oriundas, né? São um reflexo da estrutura cristalina que você está analisando dos materiais, tá certo? Bem, vamos ver agora o caso 3, aqui, o caso de 3 círculos, né? Então, o raio externo continua sendo o mesmo, constante, e eu quero determinar quem é R e L em função de R grande. Bem, para isso, quando você desenha 3 círculos, e aí você tem um raio Rzinho, de cada um deles são idênticos, né? Raio R grande externo. E para você ligar os centros desses círculos, né, eu chamei essa distância que liga os centros de cada círculo de L, que é o parâmetro de rede. E aí você percebe que está sendo formado aqui um triângulo, né? Um triângulo equilátero, tá? Então, antes você tinha L igual a 0, era um ponto. Depois ele se transformou numa linha, né? Para 2 círculos. E para 3 você está vendo aqui uma formação de um triângulo equilátero. E aí, como é que eu determino R? Como é que eu determino L? Bem, se você passar a partir do centro, traçando uma linha tracejada, cortando cada vértice desse triângulo equilátero, você vai ver que a soma dos ângulos internos de um triângulo equilátero é 60, né? A soma é 180, perdão, cada vértice é 60. Então, a metade é 30. Então, esse ponto ele vai cortar aqui esse vértice exatamente na metade. Então, se esse ângulo é 60, a metade é 30. Aqui você tem um triângulo retângulo, um ângulo de 90 bem aqui. Então, você pode determinar essa distância daqui até aqui, que eu vou chamar de Y. Ângulo de 30 graus, essa distância daqui para cá é Rzinho, tá? Então, se você faz uma relação trigonométrica de cosseno de 30 graus, cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa, né? O cosseno vai relacionar essas duas variáveis que eu quero fazer aqui a conexão. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, R sobre Y, tá? E aí eu isolo quem é o Y, que é essa hipotenusa aqui, que é essa distância daqui até o centro, tá? E aí você encontra o Y, que é 2 sobre raiz de 3 vezes Rzinho. E aí agora eu vou fazer uma outra relação também relevante para análise, né? Essa distância daqui até aqui, nessa linha tracejada, é R grande. Então, R grande é Rzinho, que é essa distância daqui até aqui, mais essa distância que eu acabei de encontrar, que é Y. Então, se você
sabe que y depende de rzinho, você pode isolar e encontrar rzinho em função de r grande. Então, quando você isola, você encontra um valor que rzinho é 1 sobre 1 mais 2 raiz de 3, r grande. Então, perceba que rzinho está em função de r grande. Isso aqui é um número, né? E o resultado desse número você vai encontrar é 0,4641 r grande, tá? Esse é o valor de rzinho. E aí, agora você pode determinar a área, né? A área total do círculo maior continua sendo πr grande ao quadrado. A área do círculo menor é πrzinho quadrado, só que rzinho é esse resultado aqui em função de r grande. E aí você vai encontrar, né? Substituir aqui. A área total interna, que é o alfa, é 3 vezes, são 3 círculos. 3 vezes a área Azinho, que é πrzinho quadrado. Esse Rzinho é esse resultado aqui que nós encontramos, tá? A densidade de arranjo é esse alfa, a área total interna dividida pela área externa total também, né? Quando você divide, você vai encontrar esse número, né? E esse número aqui é aproximadamente 0,6462. Vezes 100%, isso vai dar em torno de 65% da área ocupada por esses 3 círculos. Então, em resumo da ópera, né? Esses 3 círculos eles estão preenchendo 65% aproximadamente de toda a área total do círculo vermelho, tá? Então, essa é a densidade de arranjos encontrada aqui nessa análise. O L, né, que é a distância entre os centros, né, é Rzinho mais Rzinho, dá 2 Rzinho, mas Rzinho depende de R grande, que é esse resultado aqui. Então, você pode substituir lá e colocar sua resposta Lzinho em função de R grande e Rzinho também já está em função de R grande, né? Todos os parâmetros aqui encontrados estarão em função do R maiúsculo, tá? Vale a pena frisar o seguinte, né? Você pode estar se perguntando quais as principais células cristalinas, né, que representam os materiais, né? Por exemplo, os metálicos. Então, as principais estruturas, né, da rede cristalina que representam os materiais são o CCC, né, que é cúbico de corpo centrado, né, a sigla, CFC, que é cúbico de face centrada, e HC, que é a hexagonal compacta, tá? Então, outro questionamento que você pode fazer, por exemplo, é por que, né, as estruturas cristalinas elas são formadas, né? Então, as estruturas cristalinas, pessoal, elas são formadas a partir de um arranjo, né, ordenado de átomos, né? Então, se você considerar que, em vez da análise ser feita com círculos, você fizer com esferas, então essa organização de esferas, que seria, por exemplo, o átomo, é fundamental que esse arranjo ordenado de átomos, né, de um ou mais elementos, eles acabam sendo, se configurando dessa forma graças às forças, né, de interação, né, das ligações químicas, né, dos átomos, né, interação colombiana, covalente, iônica e etc. E aí essa distância entre os átomos, né, entre eles, esse L, né, ele, por exemplo, ele é dado pelo equilíbrio dessas forças, né? As ligações químicas, as forças de repulsão, as forças de atração. Então, esse balanço geral de todas essas interações vão fazer com que os átomos se rearranjem, né? Se organizem nessa escala. E essa organização, esse ordenamento, né, é chamado de rede cristalina. Então, o que nós estamos fazendo aqui é relacionar o empacotamento, claro, para o caso mais geral, que é esferas, empacotamento de esferas com a questão da estrutura cristalina. Eu estou fazendo só uma adaptação do problema de Kepler, que é tridimensional, para uma análise bi, que é um pouco mais simples, tá certo? Bem, aqui vamos fechar aqui com 4 círculos, né? Então, o círculo grande ainda tem raio R grande, eu vou preenchê-lo com 4 círculos menores. Quando você faz isso, né, determinar quem é R, quem é L, quem é a densidade média de arranjos, né, desses círculos, a mesma ideia, você vai unir os centros de cada círculo. Quando você faz a união dele, você não vai ter mais um triângulo equilátero, mas sim um quadrado. E aí a distância externa é R grande, essa distância interna aqui dos círculos menores são Rzinho, a distância entre os centros de cada círculo é o L, a soma dos ângulos internos de um quadrado é 360, como
a linha, né, o segmento que une o centro do círculo maior, passando pelo vértice dessa figura aqui, que é um quadrado, até chegar na borda, ele corta exatamente esse ângulo de 90 na metade, então é 45 aqui. Você vai ter um triângulo retângulo, essa distância aqui é Rzinho, essa distância de novo eu vou chamar de Y, você vai ter um triângulo retângulo bem aqui. Você vai usar a relação trigonométrica, né, de cosseno de 45, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, determina quem é o Y. O Y você encontra que é raiz de 2R. E aí, usando a relação fundamental, que essa distância daqui até aqui é o Rzinho mais o Y, você encontra quem é Rzinho em função de R grande. Rzinho vai ser esse resultado. E em função de R grande, ele vai dar aproximadamente 0,4142 R. Tá? A densidade de arranjo possível, né, é o alfa dividido pelo A grande. O A grande é πr grande quadrado. O alfa é 4 vezes πrzinho quadrado. Rzinho eu já tenho aqui, ó, perdão. Substituo e encontro a densidade 4 dividido por 1 mais raiz de 2 elevado ao quadrado. Isso vai dar aproximadamente 0,6863, que multiplicando por 100% dá uma área ocupada, densidade média ocupada de círculos dentro do círculo maior, nesse arranjo, de 68%. Então, esses 4 círculos estão ocupando 68% da área total do círculo em vermelho, tá? O L é a distância entre os centros, né? Rzinho mais Rzinho dá 2Rzinho, mais o Rzinho é esse resultado aqui, ó. Então, se você perceber, né, nesse tipo de análise, desde o início, né, você tinha um ponto, né, uma linha que une os centros, depois a figura aqui você tem um triângulo equilátero e aqui você tem um quadrado. E aí, se você perceber, fazendo a comparação dos 4 resultados, né? Rzinho aqui era 1, olha. Rzinho aqui é meio, então veja que o Rzinho, se você considera o R como sendo constante, o R maiúsculo, quanto mais Rzinhos você vai colocando dentro daquele círculo, o Rzinho vai diminuindo, né? Veja, aqui era 1, R grande. Aqui é meio, então já está diminuindo. Depois, para 3... tá dando aqui meio, anteriormente com 2, com 3 agora deu 0,46. Com 4, Rzinho agora tá aqui, 0,4142. Então perceba que ele está diminuindo o Rzinho, você está diminuindo a escala, né? Você está diminuindo a escala dos Rzinho porque você está colocando cada vez mais Rzinhos dentro, né? Mais círculos menores dentro do círculo maior que tem raio fixo. Esse L também vai mudando, conforme Rzinho muda, L também vai mudando para cada caso, tá? Apesar de o L ser sempre o dobro do raio Rzinho, mas como o Rzinho está mudando, né? O Rzinho está mudando, você vai ter valores de L também, parâmetro de rede distintos, você vai mudando esse valor. E aí a densidade média, ela vai oscilando, uma hora ela é 100%, depois ela é 50%, depois de 50% você essa densidade foi para 64%, de 64% foi para 68%, então você está variando, mas a intenção é sempre buscar, né, a questão do arranjo com máxima densidade possível, né, e também que minimize a energia na hora de você fazer análise da questão da energia de ligação, de ligação dessas estruturas, tá? Então, o que eu posso falar é que esse ordenamento, né, da estrutura ele tem que se repetir em determinadas regiões, né? Aqui eu não estou considerando falhas, eu não estou considerando vazios, né, entre estruturas, né, adjacentes, né? Eu estou considerando que elas estão todas preenchidas, né, uma do lado da outra. Então isso, na realidade, muitas das vezes você tem uma estrutura cristalina e ela apresenta falhas, apresenta esses vazios, o que vai permitir, né, a movimentação da estrutura quando submetida a forças externas. E aí essas propriedades dos materiais, elas estão também dependendo dessas falhas, né, desses vazios na estrutura cristalina. Ela não depende somente da natureza do átomo ali, da superfície que vai envolvê-los, né, das interações e tudo mais, mas também dessas falhas, desses vazios que existem, né, entre as estruturas adjacentes, tá certo?
Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.